Fala, empreendedores! Sejam bem-vindos! Que isso, rapaz? Isso aqui não é empreendedor marqueteiro, não. Isso aqui é o GGCast. Ih, doidão aí. Manda bala aí. Vamos lá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do GGCast. Aê! O GGCast, que é o podcast da Gestão Gol Digital, assessoria de marketing 360, que ajuda a transformar vidas, negócios e resultados. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve e ative as notificações para não perder nada e nenhum conteúdo que rola por aqui. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre alavancas de crescimento com dois empresários fora de série que já construíram outros negócios e agora estão rumando em um novo segmento do zero aos milhões. Vambora. Sem dúvidas nenhuma vai ser mais um papo que inspira e conteúdo que vende, não é isso, Pablo? É isso. Galera, sejam muito bem-vindos aí ao GGCast. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o Ricardo, o Paulo. Pô, é difícil para não falar Paulo Ricardo aqui. Mas tu sabe que o Paulo é ele, né? Fundadores ali da GoSafe, empresa que atua no ramo ali de segurança eletrônica, controle de acesso. E aí, galera, sejam muito bem-vindos novamente aí ao GGCast. Obrigado pela participação de vocês. E para quem tá assistindo a gente agora, não conhece vocês, conte um pouquinho de quem é o Paulo, de quem é o Ricardo e fale aí, defina em uma frase o que é a GoSafe hoje. Começa aí. Ah, cara, tá bom. Bom, Ricardo, uma pessoa que, cara, gosta muito de fazer videozinho. Vou resumir assim. Tô brincando, mas eu entendo. O Ricardo, uma pessoa que entende que a comunicação assim é primordial para quem quer de fato crescer hoje em qualquer tipo de segmento, né? Vocês sabem, na toa vocês estão com a gente também, que vocês estão assessorando muito com isso daí. E GoSafe, cara, vai ser uma das maiores distribuidoras de segurança eletrônicas do Brasil. A gente tá entrando nessa brincadeira, não é para brincar somente, né? É para fazer diferente e levar segurança e muita tecnologia a todos os tipos de setores. Bacana. Perfeito. Paulo, uma trajetória aí, eu me coloco como um grande sonhador que nunca para de sonhar. A gente sempre tem que sonhar com o maior, né? Boa. Então esse é o caminho. Eu sempre sonho com o maior e como o Ricardo falou, a GoSafe vai ser referência nacional no nosso ramo, enfim, inovando sempre. Para isso a gente tem que sonhar muito lá na frente. Boa. Cara, sensacional. E pra gente não perder tempo, né, extrair o máximo de vocês aqui dentro desse episódio, eu quero entender o seguinte, tá? Vocês são dois empresários, dois empreendedores em série, né? Então vocês estão construindo com a GoSafe ali do zero, né? É uma empresa que vem crescendo rápido e tem sido sensacional acompanhar esse crescimento de vocês. Mas eu já queria entender o seguinte, qual foi o aprendizado caro que vocês tiveram com outras empresas, com os outros negócios que vocês, desde o dia 1, com a GoSafe, vocês falaram assim, cara, nisso daqui a gente não pode errar? Olha, Paulo é melhor de memória. Eu vou falar no meu caso, um ponto que é planejamento financeiro, ponto. Isso daí de cara foi uma coisa que eu aprendi com o tempo no meu outro negócio, me doeu muito, e na GoSafe a gente teve isso bem definido desde o início. Enxergar todo centavo da empresa, ponto. Isso é super importante. No meu ponto de vista. Exatamente, cara, concordo com ele. Isso foi uma das coisas que a gente mais conversou no início da empresa, né? Que a gente vem de outros negócios distintos, e nesses outros negócios a gente não tinha esse controle que a gente tem hoje. E, pô, a GoSafe pra gente continua sendo uma escola, né? Então, não só isso, a gente aprende que tem muitas outras coisas que a gente tem que focar, tem que, de fato, se profissionalizar, né, para que as coisas sigam assim o rumo que a gente quer que siga, entendeu? Bacana. E vamos lá, vou aqui para a pergunta 2, cara. Quando vocês olham para trás, é um pouco até condicionado com essa primeira pergunta, né? Então, quando vocês olham para trás ali, o que diferencia na cabeça de vocês um negócio que anda de um negócio que escala, né? Então, qual é a virada de chave para vocês? E aí pode até emendar para a GoSafe atual, né? Qual foi essa virada de chave? Olha, na GoSafe atual, eu vou falar um pouco assim sobre a gente conseguir enxergar o nicho que escala, né? Vamos falar assim, né? Porque hoje eu vim do negócio que era de serviço. Todo mundo fala que serviço é super escalável. Eu não tinha essa visão. Como, por exemplo, uma distribuição da forma que a gente faz hoje, como escala muito mais rápido. Então, assim, são focos diferentes. Eu acho que depende do tipo de serviço também, né? Tipo eu também venho de um ramo de, apesar da gente ter peças, tem serviços também.
você tem que ter uma estrutura muito mais parruda para conseguir escalar. Exato. Né? E assim, eu vou ser sincero, eu venho da oficina, vocês sabem, Sim. mas assim, eu não vejo na oficina uma escalada que não se... Duas coisas, você pode escalar se você abrir várias outras filiais, né? Então, seria o escalar da oficina. Sim. Mas aí você vai aumentando a complexidade do negócio, vai aumentando o seu risco, trabalho. E quando a gente fala em escalar, eu entendo o seguinte, você fazer uma coisa que seja fácil de ser replicada, né? A oficina não é fácil de ser replicada, beleza? Então, assim, o que eu enxergo hoje é que o digital, no caso da oficina, traz muita possibilidade de escalar, porque você escala com conteúdos, você escala com cursos, é diferente. Então, mas só que você não vai escalar o negócio principal, que é a venda de serviço, né? Exato. E isso a gente trouxe para a GoSafe também. Então, cara, hoje, apesar da gente distribuir hardware, a gente está vendo, está analisando vários softwares que a gente pode distribuir também, e a gente quer tornar a GoSafe assim, um ecossistema onde que a pessoa não vai só adquirir hardware, não vai adquirir só software, vai adquirir também conhecimento. Né? Vocês estão participando disso, sabe do que eu estou falando. E é aí que a gente acha que é fácil de escalar, tá? É mais tranquilo de escalar. Apesar de que, aí eu vou voltar lá, oficina regional. Então você tem uma limitação para escalar. GoSafe a gente distribui a nível nacional. Então a gente já tem um público assim... muito maior, já é escalável, totalmente escalável. E até a modalidade de negócio também ajuda muito, né? Sim. Porque quando a gente está tratando do que vai se tornar de um hub de negócios, você consegue fazer isso de uma forma com menos gente, com tudo muito mais focado, tudo mais na nossa mão. O negócio é mais fechadinho, que a gente consegue ter uma gestão bem mais centralizada de tudo que acontece. Quando a gente trata do serviço, enfim, como eu vim, do ramo de atendimento, de segurança eletrônica mesmo, cara, para você escalar dos 100 condomínios para 200, você não tem que duplicar a equipe. Você tem que fazer muito mais do que duplicar uma equipe. Aí você depende muito de mão de obra. Então, assim, é a mesma coisa na oficina. Você tem que duplicar um monte de... aumentar muito o número de funcionários. O custo na verdade, ele acompanha, né? Ele acompanha exato. a escalada. Agora, quando a gente trata de um hub de negócios, a gente conseguir criar soluções onde a gente consiga entregar diversos integradores ao longo do Brasil, cara, escala muito bem. Muito mais rápido. Boa. É um ponto interessante, né? Porque assim, o serviço para escalar, ele realmente é muito mais trabalhoso do que você escalar produto. Nossa. Mas em contrapartida... Depende. Vamos lá. Você acha que serviço de telefonia é difícil de escalar? É serviço também. Não, é serviço, mas então. Entendeu? Mas eu digo assim, no exemplo Depende que a gente estava dando da oficina e tudo mais, sim, tem alguns segmentos, alguns negócios, sim. né? Mas se a gente pegar de um modo geral, a escala de serviço ela sempre vai depender do capital humano. Exato. A escala de produto, né? O quanto eu tenho capacidade de escoar ou distribuir, vamos dizer assim, a minha operação. Né? Se a gente pegar de modo geral, de modo pensa amplo. no seguinte... Só que tem um ponto interessante aí, que é a percepção de valor. Sim. Né? Por mais que o serviço ele me dê mais trabalho, automaticamente eu consigo gerar mais valor quando eu estou falando de serviço do que produto. Ou estou enganado? Sim. Certo? Sim. Tanto que quando você quer gerar valor num produto, geralmente você agrega serviços. Exato. Sim. Perfeito. Né? Perfeito. Que é o que a GoSafe faz. Tá fazendo. Que foi exatamente o rumo que a GoSafe foi caminhando, né? Ela começou ali como uma distribuidora e agora ela está caminhando para ser esse hub de negócios, agregando ali projetos e tudo mais. Cara, muito interessante. É legal. Né? Porque é uma forma de você exatamente colocar o seu negócio em outro patamar. Mas você compreende que o serviço é diferente? Não é aquele serviço propriamente dito que a gente tem que ter, por exemplo, 3, 4 caras para desempenhar o mesmo tipo de perfil, não. A gente tem a escalabilidade da parte do produto, que é uma coisa que vai embora, e você tem o serviço embutido, mas com uma infraestrutura bem menor, uma coisa bem mais enxuta e que funciona. Sim. Ponto. Legal. Muito legal. E aí, pegando um pouco desse gancho, e aí eu quero passear por isso, né? Pelo fato de vocês terem construído outras empresas e estarem agora junto com a GoSafe também. E, cara, cabeça de empresário, para quem está nos escutando, qual é o momento que a gente olha para a empresa e fala assim, cara, a empresa ela está chegando num nível de amadurecimento diferente e daqui a gente está entendendo que realmente ela está arrumando para crescer, né? E, enfim, já atingiu o ponto de break-even e ela está caminhando ali para a escala. Vamos lá, cara. Quando você começa a perceber que você está se tornando referência em determinado nicho, você entende que você fez um trabalho bem legal, né? E, claro, isso acompanhado de números. Sim, né? Perfeito. Você vê os números crescendo e você vê que você precisa começar a acompanhar também com os processos, né? Então, você começa a empresa com os processos ali ajeitadinhos,
de acordo com o tempo você vai... É tudo uma esteira de conhecimento, né, cara? Então, ao longo do tempo você vai aprendendo mais ali, vai ajustando esses processos, vai adicionando mais processos. E aí, no momento que você vê que você está se tornando referência, você fala, cara, já temos um negócio aqui bem estruturado, bem sólido, né? E aí você já entende aquele ecossistema todo, você fala, pô, dá para eu fazer mais. Entendeu? Essa virada de chave também eu vejo como bem complexa quando você vem analisando isso tudo e ao ponto de, tipo, como a gente está no aprendizado eterno, né? Então, hoje... A GoSafe está virando mais uma chave esse ano, que é o hub de negócios, e você tem que estar sempre muito de olho. É o que a gente bate lá todo dia, praticamente, diariamente, a questão de olhar para os números, para entender meta, conseguir superar cada dia um dia a mais, a gente vai vendendo mais e vai superando e conseguir atingir a expectativa. Isso é o principal, a gente chegar, bater as metas e conseguir, olha, a gente quer chegar aqui no primeiro quarto. Então a gente vai chegar aqui. E correção de custo tem que ser muito rápido. Sim. Porque empresa pequena, você não tem condições de esperar um mês para corrigir o problema. É semanalmente. A gente conversa isso lá, sim, até a parte de... Cara, se eu perco 3 dias, já era. É muita coisa. Estraga um mês. Então, é olhar dia a dia mesmo ali. Bacana. E assim, eu vejo que em 2 anos vocês cresceram muito. Né? Então, se tivesse que listar aqui 3 alavancas essenciais que fizeram ali a GoSafe chegar no patamar que está hoje em 2 anos aí, quais seriam? Boas contratações. Sim. Tá? Isso é só que não é fácil. Né? Tanto que hoje a gente tem o pessoal de RH que trabalha pra gente, faz serviço pra gente, né? Tiveram até no nosso podcast lá. Pessoal da KJ, então assim, ajudou bastante. Foi uma ideia que o Paulo teve, a gente, ficava naquela de procurar em OLX, InfoJobs, enfim. Não funciona. Perde mais tempo. E você e a gente não trabalha com RH, então a gente não tem o feeling que aquele pessoal tem. Tanto que o pessoal já chegou, cara, nas primeiras contratações já entregando gente. Então, primeira alavanca, a equipe bacana de vendas. Tá? A segunda alavanca, vocês participam disso, né? Toda a gestão de marketing. Né? E eu acho que na verdade, o marketing e a vendas, as 2 alavancas, elas têm que andar juntinho, né? Porque não adianta nada a gente atrair todo mundo e não ter quem converta de forma eficiente, né? Essas são 2 alavancas. A terceira, eu acho que é meio clichê, mas a gente aplica muito isso lá. A cultura da empresa. Todo mundo tem que vestir a camisa. Todo mundo tem que estar alinhado. Todo mundo na GoSafe tem que ter muita vontade de ganhar dinheiro. Ponto. É isso. É esse o espírito. Se não for assim, não funciona. Porque se você tem uma pessoa ali que não está pensando no mesmo ecossistema da gente, qual é aquele esquema que você sempre fala das 5 pessoas, é a média de um... O Mastermind. A ideia do Mastermind. Eu não sei isso daí, mas é por aí. O caminho é esse. Se você não está alinhado, você não está dentro do negócio. Então, assim, todo mundo ali tem que estar com a mesma visão lá na frente. Cara, a GoSafe vai se tornar gigante. Tá todo mundo alinhado? Vambora. Se não está alinhado, tá fora. Isso aí, quem destoa tem que cortar. É isso aí. Cortar rápido. Cortar rápido. E rápido. Sim, Isso rápido. aí, porque a erva daninha, ela contamina. Sim. Contamina. E estraga o teu negócio assim. Sim, exatamente. E pegando o gancho, né? Nós trabalhamos numa empresa grande durante anos. Não vou falar. Mas, cara, tinha uma cultura absurda. Todo mundo vestia camisa e tudo mais. Veio a pandemia, todo mundo de home office. Esquece, acabou. Acabou com a cultura da empresa. Eu bato E era impressionante o quanto, tipo, as pessoas novas que chegavam lá, pô, essa empresa aqui, eu sempre escutei falar que era uma das melhores empresas para se trabalhar e, pô, eu não vejo isso. Cara, então, cara, isso é importantíssimo. Eu sou dono do meu negócio, com o Ricardo. Se eu ficar de home office, eu não produzo a mesma coisa que eu tô lá. Não adianta. Cara, não sei o que é, se eu tenho TDAH, não sei. Eu não consigo produzir a mesma coisa que eu tô no escritório. E me desculpa, o cara fala, cara, ele tem que me provar muito em números que ele vai produzir muito bem home office para ele. Esse cara que eu vou deixar de home office. Eu acho que existem setores, né? Eu acho que tem setores ali que dá pra... setores e pessoas. Mas vocês concordam que, perfil. no meu ponto de vista, o Ricardo, não sei se... Eu acho que compartilha disso também. Cara, por mais que o cara seja, excepcional, ele vai produzir muito, mas a cultura da empresa ele perde. Sim, mas vamos lá. Então vou dar minha opinião. Sim. Eu, por exemplo, em home office,
como eu gosto de trabalhar muito com muita parte criativa, eu acho que para mim funcionaria, tá? Sim, Principalmente concordo. de manhã que minhas crianças estão na escola. É um ponto importante. E aí você falando sobre o lance da cultura, eu acho o seguinte, aí eu tô pensando, cara, como um mecanismo assim frio, tá? Não tô pensando em sentimentos. Eu acho que, de fato, o presencial, ele é muito importante, cara. Tanto que quando a gente faz podcast, não sei se vocês já fizeram alguns podcasts à distância, é muito diferente, cara. Não tem aquele calor, sabe, que tem que ter. A mesma Não, frequência. não tem, é diferente, tá? Numa empresa, mesma coisa. Só que quando a gente fala de vendas escaláveis, cara, pode ser que o home office, desde que você tenha um funcionário, um colaborador, que, cara, eu sei quais são as políticas da empresa, qual é a cultura da empresa, independente de onde esteja, eu vou seguir, né? E vou entregar resultado. Beleza. Agora, se por um exemplo, a gente começa a botar o pessoal em home office, depois volta todo mundo, cara, vai ter muita coisa destoando ali. É porque hoje nossa equipe é pequena. Exato. Entendeu? Então, assim, é mais fácil alinhar a cultura com a equipe pequena. Sim. Exato. Entendeu? Independente se está home office, e lá não tem home office 100%, full time. É híbrido. Sim. Então, assim, quando você tem o pessoal full time, home office e mais pessoas, aí eu acho que as coisas podem começar a ficar um pouco mais complicadas. Sim. Entendeu? E só para complementar, né? E como a cultura tem que estar ali bem com a equipe pequena, porque quando novas pessoas chegarem, Sim. a equipe aumentar, essas pessoas ali vão começar, né, A a influenciar espalhar a positivamente. cultura positiva ali de vocês. Exatamente. Então, assim, o time tem que estar muito coeso ali. Sim, A galera tem que estar muito unida e com o mesmo propósito. Boa. É o que eu falo. E assim, eu sou chato em falar em relação a isso, cara. Eu bato nisso todo dia. Eu chego lá de manhã cedo e aí, tá bem? Tá com cara esquisita por quê? O que aconteceu? Tá se sentindo bem? Me conta. Fala comigo aí. Vamos conversar. Porque hoje dá pra fazer isso. Daqui a, sei lá, 6 meses, não sei se vai dar pra fazer isso. Mas aí a gente vai ter pessoas pra fazer Pra isso. fazer isso, exato. E é um... Para poder analisar. Cara, isso é importantíssimo, você entender como é que estão as pessoas que estão trabalhando para você. A gente conversa isso muito com a Sim. Amanda. Isso é importantíssimo, é um dado que, assim, as empresas passam despercebidos e você passa assim, o cara tá ali trabalhando e tu nem sabe quem é ele. Isso é verdade. Então, assim, não, você tem que parar ali, cara, tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Tá tudo bem? Você olha pro cara, você já sente como é que o cara tá. E essa proximidade você tem que ter com todo mundo. Isso eu acho que é um dos pontos que a gente tem muito lá na GoSafe. Cara, de manhã cedo a gente chega, a gente aperta a mão de todo mundo, a gente conversa com todo mundo. E aí, tá tudo bem? Cara, são pessoas. Então, assim, esse é um foco que a gente tem muito afinado e que eu acho que muda muito. Muita coisa muda por isso daí. Cara, isso é um ponto interessante porque são princípios, né? Sim. E é um princípio base da empresa. Se você tem um princípio forte interno, ou seja, que é o exemplo que vocês estão dando aqui, se vocês cuidam do seu cliente interno, cara, automaticamente isso daí vai ser reflexo no que você está entregando para o mercado também. Sim. Então não tem como ser diferente. Né? Não tem como você vender para o mercado que você é uma coisa e internamente você ser outra, você vai quebrar. Isso é fato. Né? Agora, quando isso está alinhado, isso é interessante demais. Né? O teu cliente ele consegue sentir isso, porque a experiência que ele vai ter com o produto, serviço, enfim, da empresa vai ser uma experiência diferente. O teu vendedor vende isso pro cliente. Vende isso para o cliente. Isso aí. Porque ele tá sentindo isso, ele tá passando por isso. Esse cuidado, vocês estão cuidando de Perfeito. mim, eu vou cuidar do meu cliente. Perfeito. E quando a gente sentou lá para falar com a galera, né, sobre sistema, fluxo, assuntos chatos, né, você via o respeito, e o respeito no bom sentido, né? Não é aquele respeito de medo. Não. É aquele respeito de tipo, não, pô, caramba, o Paulo e o Henrique, eles são chatão com esse negócio aqui, mas é aquele chatão de tipo... De cobrar. Não de, pô, um cara é chato. Então, assim, você vê de fato ali que a equipe, eles respeitam muito vocês. Sim. E compraram a briga de vocês, né? Então, realmente, o cliente ali na ponta, ele sente isso, como a gente sentiu, né? Vou até puxar essa pergunta, porque você falou a palavra que, enquanto você estava falando, eu estava pensando exatamente nisso. Eles compraram a briga. Então a gente vê que os colaboradores lá, eles assumem a responsabilidade, eles chamam para si, né, o desafio e eles querem resolver. Eles querem chegar do outro lado e querem chegar da melhor forma do outro lado. Né? E aí, cara, como construir isso? Né? Como você fazer ali com que o teu colaborador no dia a dia, ele entenda que juntos vocês estão construindo um resultado e que... E, claro, a gente sabe que tem muito isso quando a gente fala dessa relação entre empresário e CLT, que muitas vezes o CLT ele olha para o empresário e fala assim, porra, mas esse cara tá ganhando dinheiro às minhas custas, eu tô vindo aqui me lascando e tal. Então, você conseguir trazer a galera para perto e fazer com que eles realmente comprem a ideia da empresa, não é uma missão fácil, a gente sabe. Como fazer isso? Vamos lá. Primeiro, quando uma pessoa entra, o Paulo costuma sempre falar uma coisa para elas e funciona bastante. Ó,
A gente está te dando a chance de você começar dessa forma. Agora, quanto você vai ganhar aqui para frente só depende de você. E nos meus negócios também, antes da GoSafe, eu já fazia dessa forma. Falava, cara, depende de você. Porque lá a gente tem a renda comissionada. Né? Então, assim, te dou ferramentas, te dou treinamento, te trago o público, sentar aqui no seu colo, seus leadzinhos, ó. É só você tratar e vender que o dinheiro vai vir para tua mão. E, cara, graças a Deus, a gente, com esse pessoal de RH, vieram pessoas muito boas. Pessoas que chegaram a falar assim, cara, não me interessa quanto é que é o salário. O que vai me trazer, o que eu quero é minha comissão. Entendeu? Então a pessoa vê que ela tem capacidade de crescimento. Tá? E aí você fala, como é que você consegue alinhar? Na verdade, a pessoa já vem alinhada. E ela só continua se de fato ela já vier alinhada. Exato. Legal. Entendeu? Pode falar. Não, desculpa. E o que eu vejo também, cara, eu acho que elas conseguem enxergar a energia de vocês, irmão. Sim, isso eu não tenho dúvida, Pablo. Eu não tenho dúvida. Isso é porque o RH que a gente contratou, inclusive, ele tem feedbacks. Então ele pega feedback da gente quanto ao contratado e pega do contratado quanto à empresa. E os feedbacks que a gente recebe da empresa, cara, são muito bons. Porque não é diferente. A gente não é uma máscara na rede social, chega lá é outra coisa. A gente é exatamente o palhaço aqui, o sério aqui. Que vocês veem nas redes sociais, a gente é dentro da empresa. Muito bom. Claro que o palhaço às vezes tem que ser sério lá dentro também, né? Sim. Tem um grau de bom senso. Mas engraçado, dentro da empresa eu sou mais brincalhão, então é mais sério. Não, eu fico na minha, cara. Né? É porque eu sou estrela, cara. Mas eu não, vejo mas isso. eu... Não, pode concluir. Não, mas dentro lá eu brinco muito com eles também, entendeu? Mas assim, brinco menos do que o Paulo, porque o Paulo fica mais com eles. Na operação. Não, na operação eu fico também cacete. Só que eu fico lá. Não, tu já falou que é estrela. Esquece, tu é estrela. Eu fico pensando, eu fico criando, minha cabeça fica criando o dia inteiro, cara. Então, assim, quando a pessoa entra, o que você falou, cara, é energia. A pessoa vê, cara, que é legal de trabalhar. Tem pressão? Tem pressão, mas tem pressão, assim, dentro de um limite. Não é aquele negócio, se você não vender, você vai ser mandado embora. Vou cortar não sei o que, cara, você não vai fazer mais home. Não tem essas coisas, entendeu? O Paulo às vezes fica meio desesperado, sim. Né? E mas nada sem que pressão se... não existe. É isso aí. Mas nada que, se assemelhe a uma coisa que a pessoa, caraca, eu vou sofrer de burnout e tal. Não. E uma coisa que eu sempre falo também, quando a gente contrata, eu sempre falei isso na minha vida inteira, eu tô te dando uma oportunidade, você me mostra seu diferencial, e eu vou te recompensar. E a vida é simples assim. Isso aí. A gente te dá uma oportunidade, você me mostra o diferencial, eu te recompenso. Ok? Próximo passo. Você me mostra o diferencial, eu te recompenso de novo. E assim vai. Quem tiver alinhado e quem tiver com esse propósito de sempre ser recompensado, vai mostrar o diferencial e vai crescer, cara. É simples. É bem não fácil. Tem como não crescer. Não tem como problematizar isso. Tá? É simples. É uma dinâmica bem simples. E uma coisa que eu vi uma vez numa imersão, o cara começava assim, ó. O cara começava a palestra dele falando, vocês sabem que são acordos, né? Aí começava a fazer um acordo. E, cara, depois que aquilo ali tá dito, qualquer coisa diferente, fala, mas vem cá, a gente não fez um acordo? Vocês não toparam o acordo? Boa. Então é isso que ele fala, cara. Tá combinado? Tá combinado, é isso. Chegar lá na frente, mas tá me dispensando, eu te dei a oportunidade. Você mostrou? Não. O que a gente acordou lá no início? Tá diferente, não tá? Então... É isso. Acabou. Então, assim, tem respaldo, né? Então, eu acho importante. Aí hoje o que a gente faz, por exemplo? A inteligência artificial ajuda bastante em vários aspectos, né? Então, alguns processos, a parte, por exemplo, do auxiliar administrativo financeiro, ele descreveu todos os processos, falou para a pessoa, lê o quanto você precisar. No final, quando você tiver entendido, você assina. E você pode consultar. A pessoa tem aquilo, a gente também tem. Então, se a pessoa foge daquilo ali, mas vem cá, isso aqui, você leu, você assinou. Você sabe que tinha que entregar isso. Por que você não entregou? Isso aí, então, fica uma... Você acha que está certo? Não. Quer dizer, não precisa nem perguntar se está certo. Então, você está fora do escopo. Isso. Entendeu? É uma forma de cobrar, acho legal isso. É isso assim. E também não cresce o negócio se você não tiver tudo no papel. No papel não, na digital, vamos fazer assim, mas documento. Não tem como, porque quem não tem processo, aprende isso numa conversa com César, da Oficina Inteligente. A gente teve aquele estalo quando ele chegou pra gente e conversou, cara, olha só, quando ele abriu a boca e falou isso, cara, eu tenho todos os processos da minha empresa catalogados, escritos e detalhados. Aí eu voltei, a gente voltou de São Paulo e falei, Ricardo, tem que fazer Tá isso. tudo errado. Aí o César, né, ele cara... Tá tudo errado. Eu falei, cara, vamos embora. Aí eu peguei, cara, entre o Natal e o Ano Novo, eu falei, cara, a gente tira férias coletivas, eu vou me enterrar nisso aqui.
vou descrever tudo. Ainda falta coisa, mas assim, conseguimos Melhorou adiantar bastante, ele refinou depois, a gente pegou, foi fazendo. Cara, hoje a gente pode falar que 90% dos processos da empresa estão catalogados e detalhados. Então, assim, a menina do financeiro, quando entrou, eu falei, cara, tá aqui, ó, eram 50 e poucos documentos. Ela primeiro assustou, mas olhou e falou, cara, tá pronto, não tem como ter dúvida. Eu falei, beleza, mas você tem que ter dúvida. Aí ela anotou lá as dúvidas dela. Cara, flui o serviço. Uma coisa que me lembra aqui, uma fala do Conrado Adolfo, vocês devem conhecer. Se você, a empresa não tem um processo, você é o processo. Uhum. E aí ferrou, cara. Sim. Todo Ferrou. mundo te Aí consulta, te procura. você vira o processo e aí você não tem tempo. Se você não tem tempo, você não consegue desenvolver o seu negócio. Vira escravo do próprio negócio, né? Exatamente. E até para escalar fica difícil, né? Não E aí escala, chega escala, pessoas não tem escala, novas, escala, como é que você explica aquilo ali? Como é que você escala? Você ficou doente. É Já isso. era. Esquece, não tem como. Morreu a empresa. Não é. Eu já tive esse problema na minha empresa. Nossa, é frustrante. Não, bacana, mas vamos aqui, aquisição de clientes. Essa pergunta eu até sei a resposta, mas para quem não tá, para quem tá assistindo, não tá assistindo, para quem tá assistindo a gente aqui, Tá escutando só, pô. Pode ser, pô. Aquisição de cliente. Vamos lá. Quais são os canais, né, que vocês mais utilizaram, né, até hoje? E se teve algum canal que vocês evitaram de utilizar? Falar, cara, esse canal aqui eu não vou utilizar para aquisição de novos clientes. Pergunta pro Ricardo. Não entendo Vamos nada lá, disso. o Pablo. Canal principal é rede social, tá? É o que trouxe a gente até aqui. Inclusive é o que faz a gente enxergar, e assim, uma rede social. É o que inclusive faz a gente enxergar que a gente ainda tem muito mais para crescer. Entendeu? Então, se através de um canal, com uma rede social, a gente conseguiu o que a gente conseguiu hoje, e aí foi quando a gente chegou até vocês e falou, cara, a gente precisa aumentar os canais dentro das mídias digitais, né? E a Nichado, gente, né? Nichado. E nichado, entendeu? Então, a gente vai aumentar os nichos que a gente atende, mesmo porque as soluções que a gente tem atendem vários nichos, então não faz sentido a gente ficar só, por exemplo, no nicho principal hoje, que seria a academia, tá? E somente com o Instagram a gente conseguiu chegar onde a gente chegou. Então, quando a gente aumenta o número de nichos, a gente já tem uma possibilidade de crescimento assim absurda. Quando a gente aumenta o número de canais, então, só que não adianta você sair aumentando isso tudo, você chega lá na ponta da conversão, você tem confusão. Sim. Né? Sim. E aí vocês sabem como é que a gente é preocupado com isso. Não adianta a gente gastar dinheiro pra caramba em vários canais, chegar lá na ponta, os caras não ter gente suficiente para converter, não ter gente treinada o suficiente para converter, e você gastar dinheiro, queimar dinheiro à toa. Então, assim, é um processo que leva um pouquinho de tempo, né? Canais que a gente evitou, cara, eu vou te falar que a gente evitou não sei se eu posso chamar de canal, mas tipo, loja de rua para mim é um canal de aquisição de clientes. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente evitou porque a gente queria se posicionar de outra maneira. Boa. Outros canais que a gente quer adquirir, pô, vou te falar, a gente tem o podcast Empreendedor Marqueteiro. Pra gente é um canal de aquisição de clientes também. Sim. Né? Tanto de instaladores, que a gente tem possibilidade de chamar para o nosso podcast e de estreitar relacionamento, quanto clientes finais que estão assistindo ali, entendem o que a gente faz, cara, são infinitas possibilidades através do podcast que a gente fez, entendeu? Então, assim, é mais um canal. Cara, existem vários outros, inclusive, queria dar para a galera aqui a sugestão de um livro que a gente pegou com o César do Oficina Inteligente, dono de software, que ele tem hoje, eu acho que 15 canais de aquisição de clientes, né? Quando ele falou isso, eu fiquei extremamente frustrado. 15 canais. Ele Não, falou, frustrado hoje- não, eu falei, cara. Frustrado que eu digo assim, eu falei, cara, Tem pra onde ir. eu falei, peraí, 15 canais? Ele, não, vou lá no Rio, a gente senta e conversa sobre isso. Eu falei, por favor. Porque, cara... E aí ele falou de um livro chamado Tração, tá? É um livro, se não me engano, na capa cinza, que tem um foguetinho nela. Então, Tração é o nome desse livro. Quem quiser Pega a dica. entender de vários canais, aí conhecer vários canais. E eu ainda não li esse livro porque eu tô com... Tá na fila lá pra seguir. Eu vou tratar do Não, canal mas que a gente ainda tá... O pouco que a gente conversou com ele sobre isso, aí ele começou a enumerar e listar, e tu vê assim, a tua cabeça faz assim, ó. Abre, né? Assim, cara, eu acho que uma coisa que eu escutei uma vez do presidente da Tunap aqui no Brasil, que é uma indústria de químicos. Cara, o Brasil é um país de infinitas possibilidades, é um país que você pode crescer. Ele falava, pô, a Tunap tá no Brasil não sei quantos anos, a gente viu várias crises e tal, e a Tunap cresceu durante esse tempo todo, né? Então, assim, não importa quem tá no governo hoje, quem vai estar amanhã. Cara, você tem caminho para crescer. É difícil. Só que é só para quem quer. Sim. É para quem quer e quem faz.
Entendeu? Então, assim, a gente ficar sentado reclamando, mas o governo tal, não sei o quê. Não dá. Cara, não dá. É bola pra frente porque reclamar não vai resolver nada. Basicamente, eu acho que isso aplica até para. Eu saí do assunto dos canais, porra. Nada. Não, Tá boa a conversa. Complementando esse assunto, eu acho que basicamente isso aplica para qualquer negócio, vertente. cara. Qualquer Não, o vertente. cara que treina pouco, ele vai ser campeão? Não. Então, É assim, isso. é o cara que quer muito. Antes de você. Eu sempre falei que o cara que quer muito, o cara que tem muita vontade, ele é melhor que o cara que tem o dom. Total. Boa. Então, assim, é isso daí. Ponto. Se o cara quer, ele tem que querer aquilo ali 24 horas por dia. Se você não vive o teu negócio intensamente, ninguém vai viver. Ninguém vai ver por você. Então, é isso aí. O cara que quer, ele faz acontecer, Exatamente. né? Essa é a verdade, né? E tem um lance do canal, e aí me corrija até se eu estiver errado, que vocês estão na área ali no segmento, mas eu vejo que na parte de integradores, vocês foram totalmente o contrário, aí se tratando de canal. Né? Você vê que a maioria dos integradores, cara, a gente deu uma pesquisada no mercado até para entrar com vocês, site dos caras horríveis, a maioria não tem Instagram, totalmente o contrário do que os integradores hoje. E o pior é que tem uma galera que já fatura bem, e mesmo sem o digital, né? E eu acho que isso acaba... Pra tu ver as possibilidades que esse cara ainda tem. Sim, Exato. cara. Entendeu? E assim, e eu acho que esse fator financeiro, né? Os caras assim tão bem, né? Acaba sendo vamos dizer assim, o que tá bloqueando dele de ganhar mais, cara. Posso te dar a minha opinião? Baseado no que eu já escutei do Paulo, cara. O Paulo sempre fala assim, pô, a gente tem que fazer um negócio para o instalador, o integrador descer da escada e agir de forma mais estratégica. Eu passei por isso na oficina também. Né? A gente tinha alguns serviços e contratava o cara para fazer serviço, por exemplo, de estética automotiva, o cara fazia muito bem, perfeitamente. E o cara pensava assim, cara, eu sou muito, foda nisso, eu vou abrir minha empresa. Só que você fazer o serviço e você gerir uma empresa são coisas totalmente diferentes. Então ali você não tem que ter somente o conhecimento técnico, você tem que ter um conhecimento de gestão. Boa. É totalmente diferente. Então o que acontece? Esses camaradas que o Paulo fala, os integradores, assim como ele já foi integrador um dia, os caras têm que descer da escada, né, parar de pensar só de forma técnica e pensar de forma uma gestão empresa, né? total. Então às vezes é desconhecimento do cara. Entendeu? Então você vê o gap que tem aí, a possibilidade que o cara tem de crescer ainda. Sim. E é isso que a gente quer com o Hub de Negócios, trazer para esse integrador, falar, cara, olha só, existe um mar de oportunidades. Você está brigando por preço, por concorrentes, coisas com o Mercado Livre. Cara, esquece. Existe um mar de oportunidades se você quiser, de fato, agregar valor no que você está fazendo. Entendeu? É justamente trazer essa luz que está faltando para esses camaradas. Que muitas vezes eles nem sabem, né? Exatamente. Realmente é você Porque ele está mostrar tão o caminho. focado em fazer aquilo bem feito, colocar a mão na massa, que ele não consegue enxergar. Eu passei por isso por vários anos, e quando eu comecei, eu falei, não, vai dar problema, as coisas não vão ficar tão perfeitas. Virginiano, a gente é meio perfeccionista nessa parada, né? Então, assim, cara, não vai ficar tão perfeito, mas vai acontecer. Porém, enquanto isso, eu tenho que estar observando onde eu vou colocar mais câmera, onde eu vou colocar mais um equipamento, onde eu vou agregar mais valor ao negócio. Então, assim, quando o cara começa a ter essa visão diferente, e a gente está fazendo isso com o programa Elite, né? A ideia é essa, é chamar os caras a entenderem o potencial que a internet tem para gerar esse tipo de valor. E, cara, ainda hoje. E assim, eu aprendi isso antes, eu era totalmente um cego digital. Cara, a minha outra empresa cresceu totalmente no boca a boca. Eu não fazia nada de marketing. Nada. Para não falar que eu fiz um negócio de marketing, eu fiz uma vez. Eu peguei um papel, aquilo que eu falei contigo, eu peguei uma carta ao síndico, confidencial, por favor, entregar diretamente ao síndico. E eu peguei, botei um cara de moto e mandei ele entregar em 200 condomínios. O cara falou, filho, estão me ameaçando de morte aqui, cara. Recebi uma intimação, aí o cara abria a minha carta de propaganda, tipo, oi, tudo bom? Filha da... Exatamente. Mas assim, então assim, cara, muito louco. Quando eu conheci o Ricardo e vi o que esse cara fazia na internet, o que ele faz, cara, olha o mundo que isso aqui tem. E a gente consegue demonstrar isso de uma forma legal para os integradores, e a galera que está com a gente, é legal ver esse desenvolvimento, e a galera acredita e consegue Só um adendo, é um mundo que inclusive nem eu consigo enxergar as possibilidades, porque é o que eu falo contigo. Cara, às vezes a gente faz um negócio, tem aquela música, né, eu mirei na lua, acabei acertando as estrelas. Isso acontece direto, cara. Por exemplo, a gente quando começou com a primeira empresa na GoSafe lá, a primeira empresa que a gente estava representando, cara, a gente estava mirando no integrador. A gente foi parar dentro da Coca-Cola.
um cara lá, não sei da onde, botou a gente dentro da Coca-Cola para vender o negócio lá. Infelizmente não foi à frente por outros motivos, mas falei, caraca, Paulo, isso eu não esperava. E várias coisas que a gente não esperava começaram a acontecer. Então, assim, inclusive pra galera que segue vocês, cara, fica meu conselho aqui. Invistam no digital ainda. Tem muito gargalo ainda, tem muito gap, tem muita coisa para ser preenchida, tem muitas possibilidades. Não tá, como é que o pessoal vai falar, cara? Não tá extrapolado, saturado. Esquece isso de saturado. Esquece. Igual eu tava conversando com a Bárbara ali fora. Eu falei, cara, o pessoal me vê fazendo vídeo, falando assim, fala, caraca. Ainda tem gente que fala, caraca, o cara é sinistro, né? Mas qualquer um pode fazer, cara. Só que, pô, por que eu me sobressaio? Porque eu tô fazendo. Sim. E as pessoas simplesmente não começam. Então, para mim, ainda existe o quê? Um gap para eu me aproveitar. Sim. Entendeu? Assim como qualquer outro tipo de negócio. Então, pra galera que tá seguindo aqui o Pablo e o Pablo e o Lucas, cara, invisto no digital porque, pra mim, tem 10 anos que isso funciona assim maravilhosamente. Eu ainda vejo muita possibilidade, entendeu? E é 10 anos que devem falar, tá saturado, você não. fazendo, vendo o resultado. E eu só vejo oportunidade, cara. Não, é isso aí. Ainda mais dentro do segmento de vocês que vocês estão desbravando, essa é a verdade, né? Vocês estão conseguindo tirar a venda dos olhos, né? Vamos dizer assim, dos integradores, mostrando um novo caminho, uma nova possibilidade. Isso Até é muito legal. o slogan do programa Elite é pare de vender caixas, E venda o quê? soluções. Ah, tá, porque você que fez o slogan. Eu esqueci, ele que fez o slogan, eu esqueci, cara. Mas aí, já aproveitando, então vamos lá. Quando a gente fala do produto em si, acaba que existe uma guerra por preço, né, muito forte aí, Mercado Livre, enfim, né, a gente sabe que existe algumas coisas que são desleais até. Como sair dessa guerra por preço e a gente começar a falar sobre valor agregado dentro dessa proposta e fazer com que realmente o cliente ele tenha mais facilidade para dizer o sim do que o não? Né? Como é que a gente faz Eu vejo isso com um ecossistema bem montadinho. Não dá para você falar, é isso ou é aquilo. É um conjunto de soluções que a gente criou e que a gente aperfeiçoa mês a mês ali, para que o cara que vai comprar algo, vamos falar assim, né? Comprar algo na GoSafe, ele tenha uma experiência totalmente diferente de qualquer outro lugar que seja nosso concorrente. Hoje eu não me vejo com nenhum concorrente, porque eu não vejo nada com a modalidade de negócio que a gente faz. Eu acho que é algo bem revolucionário, tá? A nível de distribuição, todos os nossos fabricantes falam, cara, o que vocês estão fazendo é totalmente novo. Não é distribuição, é algo diferenciado. Sim. Então, assim, eu não vejo concorrente, mas a gente tem concorrente de produtos. Sim. Porque a solução GoSafe ninguém tem. Então, assim, eu acho que o foco é isso, é você conseguir ter esse mix de soluções onde o cara vai falar, caramba, o vendedor é bom, acabou ali, o pós-venda é bom, o cara do suporte é bom, cara, é tudo bom. Por mais que eu pague um pouco mais caro, isso é tisã. Na verdade, eu acho o seguinte, você buscar meios de aumentar a percepção de valor do cliente. Como é que a gente faz isso? O Instagram já é uma ferramenta, né? A mídia social já é uma ferramenta. Porque tem muita gente, como eu falei, tem muita gente que não está fazendo, então vai sobressair quem já está fazendo. E aí na rede social você consegue construir um elo de confiança muito forte, né? Então já é uma ferramenta de aumento de percepção de valor. E aí, como o Paulo estava falando, pós-venda, suporte, o tipo de atendimento, eu não posso falar que tipo de atendimento... o tipo de atendimento, de certa forma, também pode aumentar a percepção de valor dele, tá? E é isso daí tudo quando a gente fala de cliente final. Quando a gente fala de integrador, que aí a concorrência por preço ela já passa a fazer mais sentido, como é que você vai agregar valor? É justamente isso. Tu imagina o cara ir num distribuidor que ele só vai comprar o aparelho que ele precisa para atender o cliente que ele captou, e imagina o cara que vai lá na GoSafe, porque a GoSafe trouxe o cliente pro cara. É diferente. Vai vender a caixa pro cara? Vai vender. Mas o cliente que ele nem captou, que ele nem sabia que existia, a gente, tem esse cara aqui, vai atender. E aí, quando você começa a aumentar a percepção de valor do integrador, é mais difícil, tá? Mas do integrador quanto a GoSafe como distribuidora. Sim. Isso é bacana. E quando você traz o cliente, assim, ninguém faz isso. É muito raro e é uma coisa que agrega muito pro integrador, porque a maioria das vezes ele está em cima da escada ainda, né? Então ele não tem tempo para procurar o cliente, ele não tem uma equipe de marketing, ele não tem nada disso. Ele vai no boca a boca, que ainda funciona, mas não escala. Não escala, exatamente. Entendeu?
Cara, muito legal. E dentro, deixa eu só emendar rapidão. Fica à Dentro vontade, do programa Elite, hoje, esse integrador, ele também vai ter, exemplo, né? A gente depois a gente pode entrar mais a Aham. fundo, mas essa é uma pergunta específica. Ele vai ter esse direcionamento também de marketing, posicionamento. Então, isso faz parte, é uma fase mais avançada do programa, tá? Estágio Mas 2. é um estágio mais avançado. Então o cara entra num estágio inicial, né, onde a gente vai passar para eles toda a política do programa Elite. A gente começa a fazer essa captação de clientes e a gente começa a rodar um teste, né? Acho que tudo tem que ter um teste primeiro. E aí, dando certo, cara, a gente amadurecendo, entendendo que o Elite captou a filosofia desse programa e a gente vê que dá para ir mais à frente, aí a gente começa de fato a entregar já soluções de marketing em conjunto com a GoSafe e em conjunto com vocês também. Exatamente. Entendeu? Que foi o que a gente tinha conversado. Sim. Então, assim, passando a fase de maturação, a gente passa para um segundo estágio que seria esse fomento, né, do marketing, da imagem, não só da empresa do integrador, até da imagem pessoal dele também. Sim. Entendeu? Que é importantíssimo. Eu acho que até um pouco mais também da imagem pessoal, né? Do Não, cara. eu acho que é total isso, porque hoje, quando você cria isso, você gera muito mais referência para os seus clientes. É isso. É nítido isso. Então, assim, o cara que consegue criar essa autoridade da pessoa dele, quando ele vai fazer uma apresentação, quando ele vai fazer qualquer tipo de negócio, quando ele chega no negócio, o cara fala, pô, esse cara é o cara que tá lá no vídeo da internet, cara. É isso. Já Perfeito. viu? Quando o Ricardo chega, pô, estrela, cara. Fala com o cara da... E tem um ponto, né, cara? Assim, uma coisa, isso a gente fala pra todo mundo. Pessoas compram de pessoas. Exatamente. Né? Então, assim, pô, tem 300 mil integradores. Por que eu tenho que comprar na GoSafe? Um exemplo, tá? Pra quem não... Por conta lá do Rick, do Paulo. Exatamente. Então, cara, é essencial essa aparição na Sim, internet, sim. né? Mas vamos emendar aqui. Vamos lá. Crescer rápido costuma quebrar diversas empresas, né? Sim. E aí, para quem tá assistindo a gente, assim, quais são os 3 indicadores ali que vocês olham todos os dias e, cara, se isso aqui sair da linha, a gente tá ferrado. Eu acho Primeiro, o rei, caixa. fluxo de caixa. Caixa aí, né? Caixa é rei, né? Hoje, se você não olha isso diariamente na tua empresa, com uma previsibilidade ali de uns 3, 4 meses para frente, você está lascado. Fato. Por isso que é importante o sistema financeiro, o ERP está muito alinhadinho ali, centavo a centavo, tudo lançado para frente para você enxergar, cara, eu fico negativo daqui a 6 meses. Aí você está legal. Ponto. É isso. Outro indicador que eu vejo são os ROIs de marketing. Então, cara, Sim. o que está dando ROI legal aqui? Onde é que tem que ajustar? E para isso a gente trabalha com feedback quase que diário lá. Pessoal, quais são os clientes que estão chegando? Quais são as principais objeções? O que eles estão procurando mais? Qual tipo de cliente? Nossa, eu sou chato com isso, cara. Nossa, aí aquilo, eles começam a passar aquele feedback aí na minha cabeça. Aí vocês sabem, né? Que aí eu fico doido lá, procuro vocês, ó, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos fazer dessa forma. Não, faz conteúdo diferente disso aqui. Porque, assim, como o Paulo falou, a gente não pode perder um dia sequer lá, de bobeira. Sim. Então tem todo dia, cara, um feedback. Como é que estão os clientes? Estão fechando? Não estão fechando? Qual o motivo eles não estão fechando? É preço? Tá, então deixa eu rever uma coisa aqui. Como é que a gente consegue, não baixar preço, Sim. mas o que a gente consegue agregar de valor para que esse cliente compre esse produto? Tá, então, agreguei valor, não está comprando. Pô, então de repente não é um produto que a gente deva continuar. Exato. Entendeu? Então, tem produtos que a gente já vendeu bastante que a gente decidiu não descontinuar a venda, mas não focar mais nele. Porque era um produto que, por mais que a gente brigue hoje para agregar valor, ele virou uma commodity. Entendi. Entendeu? Esse seria o segundo indicador. Terceiro indicador, para olhar diretamente para a gente não crescer De forma errada, né? de forma errada, cara. Vamos lá. Estruturar. É você ter os processos muito alinhados. Isso aí, para mim, eu acho que é um pilar. Porque quando você cresce dessa forma absurda, meteórica... Mas a gente está falando de indicador, cara. É a margem que a gente trabalha. Não, também, sim, sem dúvida. A margem. Isso a gente toda hora, cara. A gente tem as planilhas lá que toda hora a gente está vendo, ó, o que está dentro da margem que faz sentido a gente trabalhar, o que não está. Entendeu? Qual é o, Isso é muito perigoso. qual o percentual Até de produto fazer uma venda certa também, né? Sim. Hoje, aí entra a questão do RP, está muito alinhadinho e a gente tem lá tudo acertado e alinhado que a gente sabe qual é a margem líquida, tudo certinho. Ó, eu posso chegar até aqui. Não tem como você tirar, vou botar um markup de 50%, mas tá, quanto tu paga de simples? Qual é a tua alíquota? Tu tem que olhar isso tudo, tu tem que olhar quanto você paga de frete,
qual é o teu custo de aquisição do produto. Isso tudo tem que estar analisado para você chegar num ponto final ali e falar, beleza, eu não estou tomando prejuízo nisso aqui. Porque muita gente, já vi muita gente tomando prejuízo por detalhe de não saber fazer essa conta. O cara olha, vou fazer ali, vou vender com markup de 40%, sugerido pelo fabricante. O fabricante está dentro da tua operação? Pois é. Não está. Ele sabe quanto você paga de sim. Exatamente. Então não tem como ele te sugerir 40% de markup e você trabalhar com aquilo ali de olhos fechados. Sim. Muita gente toma prejuízo nisso. Fato, muita gente. Não, tem muito negócio que ele já nasce fadado ao fracasso por conta da composição de preço. O Exato. cara não saber precificar o produto. Sim, é o principal. É um Muita ponto gente bem não sabe interessante. precificar. Agora a gente falou de caixa, falou de ERP, CRM. Cara, existe negócio saudável, ou melhor, saudável não, porque o saudável acho que fica muito no linear, né? Muito no blazer ali. Mas vamos lá, existe negócio realmente que aponta para crescimento sem um CRM, sem a gestão de um CRM? Não consigo enxergar. É jogar dinheiro fora. Jogar dinheiro É fora. jogar dinheiro fora. Por exemplo, se a gente hoje lá... A gente já jogou. Já jogou muito. Se a gente, por exemplo, hoje, o que vem de lead lá, se não tem o CRM, esquece. Você imagina, joga quase tudo 1000 fora. leads mensais. Como é que você trata isso? Não tem como. Não tem como. 1000 leads mensais que, pô, nem sempre fecham no mês. Então, você soma depois, vai somando. Então, você tem lá, sei lá, uma base de 10 mil leads. Como é que você trata isso? Você sabe quem comprou, quem não comprou, quem comprou com concorrente, quem ainda não comprou, é uma oportunidade, porque você está pagando para ele chegar ali. Se não tiver o CRM, cara, como é que você vai medir se... Eu acho que são duas ferramentas assim que não dá para tirar de braço do braço. O CRM e o RP muito alinhado, mas tem que estar um negócio muito Cara, é alinhado. o que vocês falam nas publicações de vocês. Vocês vendem toda a gestão de marketing, né? Mas tem um caminho para o cliente fazer a compra, não é só o marketing. O marketing atrai, cara, Sim. lindamente. Traz o lead. Se o cara não tiver um CRM e tiver um bom executor, um vendedor, para fazer a conversão, cara, não adiantou. E a culpa vai cair sobre quem? Marketing. Sobre o marketing, né? Geralmente. Exatamente. O marketing. E a premissa de que o lead só tá perdido quando ele fala que não quer mais, né? Ou se ele já comprou em outra empresa. Então, Não, se ele você... não quer mais, pra mim também não é perdido não, cara. Não A quero gente mais, não eu trata falo, como perdido, não. vou te dar um tempo, cara. Não, assim, porque assim, na verdade não é o que eu vejo, o que a gente sempre fala, né? Cara, só pare de perturbar o lead quando ele pedir. Fala, cara, pelo amor de Deus, não me mande mais mensagem. Algo assim. Enquanto ele deixou de responder, ou, comprei ali hoje na concorrente. Cara, foi o que você falou, né? Deixa ele ali, de mês em mês você manda uma mensagem. Isso só é possível através de um CRM. CRM, você faz de Não, forma tá claro, automática. né? Né? Não, Você imagina se lembrar todos, pô, amanhã tem que ligar pro João José, Marino. Com o CRM, a gente tem o limitador humano, que às vezes o cara, pô, eu tenho muito cliente aqui no meu funil, e, cara, a galera se perde. Perfeito. Então, assim, com o CRM já é difícil. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, que eu acho que isso é um principal calcanhar de Aquiles dos negócios. Dos hoje em dia. negócios, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. E além de ser calcanhar, ele também é uma alavanca de crescimento, né? Sim. Porque ele, claro, ele dá a oportunidade ali de você metrificar, ter os indicadores chaves nas mãos, assim como o ERP, né? Te dá a noção de quais são os canais que estão convertendo e tudo mais, mas acima de tudo, ele te permite fazer uma gestão de relacionamento com o teu cliente. Então é onde o dinheiro ali, né, a alavancagem da tua empresa começa a mudar de patamar, né? Porque você consegue fazer ações ali para incrementar de fato ali o faturamento da tua empresa, né? Gerando uma experiência nova, né? Gerando RTV, né? Buscando a retenção, previsibilidade de churn, por exemplo, isso é muito importante. Então assim, não é simplesmente uma ferramenta, Não. né? Ela é um poder bizarro que dá para o teu negócio, essa é a verdade. Né? E aí eu vou te perguntar, tem muita gente usando? Não tem, É cara. aí que tá. E olha, antes da gente abrir a GoSafe, cara, eu fiz um estudo de campo de muito tempo. Eu ficava olhando aquilo, um monte de gente. Tava falando, como é que esses caras sobrevivem, cara? Mensagem. Surreal, porque, assim, zero ferramenta. Como é que Simplesmente pode, né? pega o produto da prateleira e tchau. Cara, isso. no meu ponto de vista, essa modalidade de negócio está fadada no máximo a 3, 4 anos. Não vai, Sim. vai. O marketplace vai engolir. Vai sim. Ponto. É isso. Meus amigos, e aproveitando então, vamos lá para o nosso quadro Insight GG. Vocês já deram vários,
né? Mas esse episódio está sensacional, né? Mas o quadro é basicamente isso. Eu queria ouvir de vocês aí quais são ali os 3 pontos principais que ou o integrador ou quem está começando a trabalhar dentro dessa área, né? Dentro do ramo ali de empresas de segurança eletrônica, tecnologia, né? De segurança e tudo mais. Quais são os 3 pilares ali, os 3 pontos que essa pessoa ela precisa seguir ou fazer para que a empresa dela minimamente tenha sucesso no mercado? Vamos lá. Na minha opinião, primeiro, networking. Acho, pelo que a gente vê do mercado assim, é muito importante. Tá? Nem sempre vai ser o preço, nem sempre vai ser o diferencial, infelizmente. Muitas vezes vai ser o networking que você constrói com aquela pessoa. Tá? Mais o quê? Para o cara que está começando, queime seus barquinhos, como vocês queimaram. Saiam dos empregos paralelos, porque é um ramo que Dedique-se, proporciona você ter coisas paralelas. Sim. Se você não foca, você não chega onde você vai chegar. Então, queimem seus barquinhos e foquem no seu objetivo. Ponto. Não dá para ter volta. Então, eu acho que esse é um principal ponto que a galera tem que seguir. Nenhum negócio cresce se você não tiver foco lá na frente. Ponto. Isso é o principal. E eduquem-se. Né? Procurem Estudar. educação, cara, seja de gestão, seja financeira. Ah, mas é chato. Beleza, mas é o que vai proporcionar que você tenha, de fato, um resultado legal. Entendeu? Você vai no achismo, pode ser que funcione, cara. Eu já vi muita gente funcionar. Meu pai, meu tio, cara, vieram sem saber nada de Minas, construindo bastante coisa. Mas eu entendo que se eles tivessem tido uma instrução maior, cara, podiam estar bem mais, entendeu? Então, se o cara está começando, se ele pudesse se educar primeiro, acho que vai ser um diferencial para ele. Bacana. E eu acrescentaria aí o delegar, né? Porque aí, se tratando até de integrador, né? O cara, a gente falou isso o episódio todo. Sim, Ele sim. quer fazer tudo. Então, cara, coloque na mão de profissionais aquilo que você não é bom o suficiente. Ou às vezes é até bom, mas você precisa, né? Foi o que você falou. Complementando o que você está falando, contrate sempre pessoas melhores que você. Boa. Ponto. Isso é primordial. A pessoa que você vai contratar tem que ser melhor que você naquela função. Aí vai dar certo. Aí já era. Mas, galera, infelizmente, estamos chegando aqui ao final. Então, para quem está assistindo a gente, como as pessoas podem encontrar vocês, né? O perfil pessoal e o perfil da empresa também. Eu ia falar que eu moro ali atrás. Né? Vamos bater lá, hein? Pô, você vai me perguntar o perfil. Eu não sei o meu Instagram, cara. Porra, vamos Fala lá. daí. O meu hoje tá o Instagram, @empreendedor marqueteiro com K, _. Boa. Basicamente isso. Da GoSafe é GoSafe _BR. E do Paulo é Paulo GoSafe. Agora você tem um Paulo, ponto. acho que _ go safe, algo assim. Boa. Então, galera, ó, não percam tempo. Cara, siga ali, principalmente a GoSafe. Vocês vão ver ali o empreendedor marqueteiro também, o Paulo também reposta tudo ali, que eu vejo que ele tá repostando. Eu só sei fazer isso. Então, cara, vocês vão ver ali conteúdos incríveis todos os dias. Não perca tempo, já sigam lá esses caras e vamos para cima. Deixa eu aproveitar e fazer o pitch da Gestão Gold para Boa. você, empresário, empreendedor que nos escuta e está cansado de sofrer com o marketing comercial da sua empresa. A Gestão Gold ela oferece um diagnóstico estratégico para entender o cenário atual do teu negócio e, junto com você, montar um plano assertivo. Então não perca tempo, o link está na descrição desse episódio, é só clicar, preencher e falar com a nossa equipe. Recomendo. Isso, eu ia perguntar, aproveitar um minuto. Cara, vocês recomendam aí a Gestão Recomendo, Gold? cara. Vamos lá. Se você hoje, se você não tem uma boa gestão de marketing, de venda, você está deixando muito dinheiro na mesa. Tá? Nossa. Não é pouco, não é muito. Durante todo o episódio eu falei sobre possibilidades, sobre gaps, sobre gargalos, né? E é o que você está perdendo aí se você não tiver uma equipe para poder gerir o teu marketing, gerir o seu comercial. Eu conheço esses caras aqui já tem mais de 2 anos. Hoje eles estão com a gente na GoSafe e não é à toa, tá? Então recomendo Gestão Gold. Opa, depois a gente Valeu. faz o pitch. Depois a gente faz o Pix. Depois manda o Pix lá, por favor, cara. E você, integrador, cara, procurem esses caras. Eles estão falando aqui de networking o episódio todo. Conversem com esses caras. Eu indico vocês o tempo todo. Toda vez que eu encontro eu falo, cara, fala com esses caras ali. Conversem com eles. Vamos fazer Então, negócio. É isso. Ali, E esse foi mais um episódio do GGCast da nossa temporada Papo que Inspira, Conteúdo que Vende. Muito Valeu. obrigado, galera. Valeu! Valeu. Valeu.